Fala fera, e aí? Eu sou o James e vamos para mais uma videoaula aqui de banco de dados. Nessa aula nós vamos aprender a criar procedures. Procedures são procedimentos que a gente armazena no nosso banco de dados. Elas são chamadas também de storage procedures ou procedimentos armazenados. Esses procedimentos são como funções que a gente cria em outras linguagens de programação. A gente executa esse procedimento e ele vai fazer uma série de coisas que a gente programar para ele fazer. Então, por exemplo, pode ser inserção em algumas tabelas, pode ser criação de tabelas, pode ser exclusão de dados, tanto faz. Você que cria aí, você que determina o que essa procedure vai fazer. Vamos lá, eu vou dar um start aqui no MySQL pelo champ, vou abrir aqui a conexão e vamos usar aqui o banco escola. Então, use escola, beleza. E eu vou criar uma procedure para inserir valores na minha tabela professores, tá? A tabela professores tem 4 colunas, tá? A gente vai trabalhar com 3 colunas, a gente não vai trabalhar com código, porque o código ele é auto-incremento, então o próprio banco já trabalha com código para mim, não preciso ficar pensando em qual código eu tenho que inserir, tá? Então, para isso, vamos criar aqui a procedure. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar delimitadores para a nossa procedure funcionar, tá? Então, para isso, a gente vai digitar delimiter e aí a gente vai usar alguns caracteres que vão ser os nossos delimitadores, tá? Pode ser, por exemplo, 2 cifrões, que é o que eu estou mais acostumado a usar. Por exemplo, pode ser 2 barras, também o pessoal usa bastante. Você escolhe aí, tá? Vou usar 2 cifrões e no final aqui, delimiter. Vou voltar ao delimitador padrão, que é o ponto e vírgula. E aqui dentro vamos criar a procedure. Então, create procedure. O nome da procedure, eu gosto de dar sempre o nome SP primeiro, tá? Para lembrar que é uma storage procedure. SP, o nome da procedure, então, por exemplo, pode ser cadastra underline prof, abre parêntese. E dependendo da procedure que você for criar, você não precisa colocar argumento nenhum. Então poderia ser assim, tá? Cadastra prof e a própria procedure vai fazer o que ela tiver que fazer. Nesse caso, a gente tem que passar alguns argumentos para ela, porque a gente vai cadastrar um novo professor. Então ele tem que saber qual o nome do professor, data de nascimento e aonde que o professor vai morar. Então aqui dentro eu vou colocar 3 variáveis que vão ser variáveis de entrada. Para variáveis de entrada, a gente costuma colocar um in na frente, tá? In e aí o nome da variável. Mas não é necessário colocar esse in, tá bom? É opcional. Aqui, como a gente está aprendendo, eu vou colocar o in, tá? Só para vocês verem como é que é. Então, in, o nome da variável. Então, pode ser, por exemplo, nome, underline prof, o nome do professor, né? E o tipo dessa variável. Então, vou clicar aqui no nome, na coluna nome, para ver o tipo dela, que é varchar de 70 caracteres. Então, vou colocar o mesmo tipo, né? Varchar 70 caracteres. Beleza. A data de nascimento, então vou colocar uma variável chamada data nasc. E o tipo dela vai ser do tipo date. Aqui eu esqueci de colocar um in na frente. E por último, o código do endereço, tá? Então aqui o código endereço vai ser do tipo, vou colocar endereço do tipo int. Beleza, esses são os argumentos que a gente vai trabalhar, são 3 argumentos de entrada. Aqui dentro da procedure a gente vai começar com um begin e um end, para finalizar aqui a procedure. E aqui dentro vamos colocar um procedimento para essa procedure. No caso, o procedimento é um procedimento bem simples, um procedimento para inserir professores. No caso, é um insert into, em qual tabela? A tabela professores. Quais campos a gente vai inserir? A gente vai inserir os campos nome, data, underline, nascimento e código, underline, endereço. Da onde eu tirei esses nomes? Daqui, ó, da minha tabela professores. A gente está usando esses 3 campos aqui, nome, data de nascimento e código, endereço. E quais são os valores que a gente vai inserir? Values. Os values vão ser o que a gente passar aqui nas variáveis. Então, a gente vai colocar o nome das variáveis. Então, o primeiro, nome, underline prof. O segundo, data, nasc. E o terceiro, o endereço.
eu coloquei na mesma ordem que eu coloquei aqui, tá? Aqui em cima eu coloquei nome, então primeiro tem que ser nome. Depois data de nascimento, código, endereço, endereço. Ponto e vírgula. E pronto, está criada aqui a nossa procedure. Para finalizar, depois do end, coloca os delimitadores que a gente tinha colocado aqui em cima, tá bom? Só isso, essa é a nossa procedure para cadastrar um novo professor. Vou executar. Beleza, foi criada aqui a procedure sp cadastra prof. Vamos agora testar essa procedure, né? Vamos ver se ela funciona. Então, para executar uma procedure aqui no MySQL, a gente usa o comando call, de chamar, tá? Chamar a procedure. Chamar quem? A sp cadastra underline prof. Vamos passar as variáveis que a gente determinou lá em cima. Então, primeiro vai ser o nome do professor. Então, pode ser, por exemplo, Tadeu. Ele nasceu em 1985, no mês 9, no dia 7. E ele mora, deixa eu ver os endereços, deixa eu dar um Ctrl T aqui para criar uma nova query. Select asterisco from endereços. Beleza, a gente tem endereços do 1 até o 10. Então ele mora no endereço 4. Então 4, beleza, ponto e vírgula. Ctrl Enter para executar essa linha. E foi criada aqui, ó, vejam que uma linha foi afetada. Vamos dar um Select. Agora em professores, vamos ver se o Tadeu foi cadastrado mesmo. Ctrl Enter. Está aqui o Tadeu, ó, cadastrado no código 19, com aqueles dados que a gente passou. Beleza? Então essa é uma procedure bem simples para cadastrar professores. A gente usou 3 variáveis de entrada. Agora eu vou criar uma procedure para excluir professores, só que eu quero que ela me retorne alguma mensagem. Então eu quero que ela me dê uma saída. Para isso a gente vai utilizar, dessa vez, uma variável de entrada e uma variável de saída. Vou usar esse mesmo código aqui em cima, vou usar os mesmos delimitadores, só que agora vou mudar aqui os comandos, né? E o nome da procedure. Então, create procedure sp, dessa vez vai ser exclui prof. E para excluir um professor, eu vou excluir pelo código do professor, tá? Então, a variável de entrada que eu vou passar para ele é o código do professor, para ele saber qual professor que ele tem que excluir, tá bom? Eu vou usar uma variável de entrada, lembrando que quando é entrada eu posso colocar um in, ou eu posso deixar sem nada, tá? Então, vou deixar sem nada mesmo. E o código do professor. Então, eu vou chamar a variável de código prof, e ela vai ser do tipo int. E agora uma variável de saída, eu quero que ele me retorne uma saída, uma mensagem de saída. Então, quando é uma variável de saída, eu sou obrigado a colocar um out, tá? Para ele saber que é uma variável que vai me retornar alguma coisa. Out, o nome da variável, pode ser qualquer nome, por exemplo, vou dar o nome de retorno. Retorno vai ser do tipo varchar de 50 caracteres, tá bom? Eu estou determinando isso, beleza? Você pode fazer da forma que você achar melhor. O que essa procedure tem que fazer? Tem que excluir um professor, certo? Então, para isso, o comando é o delete from. Qual é a tabela? A tabela professores. Delete from professores. Vamos dar um where aqui. Where código igual ao código underline prof. Então, a coluna código tem que ser igual ao parâmetro que eu estou passando aqui em cima. Beleza? Se for igual, ele vai excluir o professor. Para eu ter certeza que o professor foi excluído ou não, eu quero que ele me retorne alguma mensagem. Para isso, a gente vai usar um if. Tá? Um if. If, dessa vez, a gente vai verificar quantas linhas vão ser afetadas quando eu executar esse comando. Ó, vejam que quando a gente cadastra um professor, uma linha é afetada, certo? Eu quero que ele me mostre também alguma mensagem se uma linha foi afetada. Uma linha ou mais, né? No caso vai ser só uma linha, porque eu vou passar um único código. Para isso a gente vai usar um if round underline count, ou seja, a contagem de linhas. Se a contagem de linhas for igual a 0, then, ou seja, se nenhuma linha for afetada, eu quero que a minha variável de retorno me mostre alguma coisa. Para isso, eu vou dar um set retorno. Eu quero que a variável de retorno me mostre que nenhuma linha foi afetada. Então, eu vou dizer que nenhum professor foi excluído.
Pronto. Vou colocar nenhum aqui em caixa alta. Nenhum professor foi excluído. Beleza. Mas caso contrário, ou seja, else, ou seja, se alguma linha foi afetada, então algum professor foi excluído. Set retorno recebe o quê? A mensagem de que professor excluído com sucesso. Beleza, vamos terminar o nosso if. Para isso é só dar um end if, ponto e vírgula, só isso. Então está pronta aqui a nossa procedure para excluir um professor. Vamos executar. Beleza. Vamos verificar quais professores a gente tem. Então select asterisco from professores, ponto e vírgula. Ok, tem vários professores aqui. Dessa vez eu vou excluir a Vânia. Aqui, código 17. Então, para isso, é só dar um call sp exclui prof. Vamos passar como parâmetro o código da Vânia, no caso é o código 17. E a gente tem que passar como parâmetro também uma variável qualquer, tá bom? Então, para isso é só colocar um arroba e o nome da variável que você quiser. Eu vou dar o nome de saída. Pode ser qualquer nome, tá bom? Saída. Beleza. sp exclui prof, vai excluir a Vânia e vai me retornar uma variável de saída. Só que eu esqueci de fazer uma coisa aqui, ó. Eu esqueci dele mostrar a variável de saída para mim. Do jeito que está aqui, ele não vai mostrar nada, tá? Então, para ele mostrar aqui na procedure, eu tenho que fazer um select no meu retorno. Então, para facilitar aqui, eu vou excluir essa procedure que eu acabei de criar e vou criar de novo. Para excluir ela, é só dar um drop procedure sp exclui prof, ponto e vírgula, só isso. Beleza, foi excluída, vamos criar de novo essa procedure. Beleza, agora sim, vamos agora tentar excluir a Vânia. Vou selecionar aqui, vou executar. E vejam que ele me mostrou o retorno, que é professor excluído com sucesso. Uma linha foi afetada, por isso que ele me retornou isso, tá bom? Se eu tentar executar novamente essa procedure, vamos ver o que acontece. Vejam só, nenhum professor foi excluído. Por que nenhum professor foi excluído? Porque a Vânia já tinha sido excluído antes, né? Então, nenhuma linha foi afetada. Beleza? Agora, para finalizar, nós vamos aprender a criar uma procedure que utiliza uma variável de entrada e saída ao mesmo tempo. Ou seja, a mesma variável que eu uso como entrada, ou seja, que eu passo um valor para a procedure me retorna alguma coisa nessa mesma variável. Então, eu vou fazer uma procedure de novo de excluir professor, só que eu vou mudar aqui o nome, vai ser exclui prof 2, por exemplo, tá? Underline 2. E quando é uma variável de entrada e saída ao mesmo tempo, a gente utiliza um in-out. Dessa vez eu vou utilizar o nome do professor, então vai ser nome underline prof, que vai ser do tipo varchar de 70 caracteres. Beleza, então a gente vai excluir professor também, só que ele vai olhar pelo nome do professor, tá bom? Então, delete from professores, where nome tem que ser igual à minha variável nome prof. Beleza, então ele vai verificar isso. Se for igual, ele vai excluir, tá bom? Aqui, se alguma linha, se a contagem de linhas for zero, ou seja, se nenhum professor for excluído, aqui não vai ser mais retorno, porque não existe mais essa variável retorno. Então, vai ser o nome prof, tá? A mesma variável. Nome prof vai retornar para mim que nenhum professor foi excluído. Se não, nome prof vai receber que professor excluído com sucesso. E vai me retornar aqui o nome prof, tá bom? Vejam que eu estou utilizando só uma variável, que é o nome prof, o tempo todo. Ó. Vamos executar essa query para criar a procedure. Foi criada a procedure sp exclui prof underline 2. Vou dar um Ctrl T aqui para a gente fazer isso em outra query, tá? Porque dessa vez, quando a gente for chamar uma procedure que é de entrada e saída ao mesmo tempo, a gente tem que passar como parâmetro uma variável desde o começo, tá? Então como é que vai ser isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou setar uma variável, vou dar um set, uma variável qualquer, pode ser variável professor, por exemplo. Professor. O professor vai receber o nome de um dos professores que tem lá na minha tabela. Deixa eu dar um select aqui para a gente ver os professores que tem.
Tá, tem vários professores, eu vou excluir o Tadeu. Tá? Então, para excluir o Tadeu, como é que eu vou fazer? Ó, set professor igual a Tadeu. Então, agora a variável professor vai ter o valor Tadeu. E vou passar essa variável como parâmetro na minha procedure. Então, call sp exclui underline prof underline 2 abre parênteses e eu vou passar essa variável professor. Beleza? E agora vamos executar tudo isso aqui. Olha, deu um errinho aqui, ó, porque ele está dizendo que eu estou usando aquele safe update, tá bom? Lembrando que isso é uma coisa do MySQL Workbench, tá bom? Nem sempre vai acontecer isso. Eu vou agora retirar esse safe update para ele não dar mais esse erro. Então, para isso, ó, set SQL underline safe underline updates igual a 0. Ctrl Enter, beleza? Vamos executar de novo isso aqui. E vejam que o professor foi excluído com sucesso. Ou seja, ele encontrou o Tadeu, excluiu o Tadeu e me retornou a mensagem professor excluído com sucesso. Beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido. Essa aula de procedures eu acredito que vai ser muito valiosa, principalmente para quem está aprendendo. Então estude, reveja essa aula, procure outras fontes também, tá? Não fique só olhando as minhas aulas, tem vários outros canais no YouTube. E é isso. Te vejo na próxima videoaula. Até mais!